Oi gente, o meu nome é Thaís e eu vou acompanhar vocês em algumas videoaulas aqui do nosso curso de História e eu espero que até o Enem a gente consiga fazer um trabalho bem legal com vocês. Bom, o tema que eu vou falar hoje é um tema introdutório, mas que é muito importante para você interpretar questões, principalmente aquelas que têm imagem, texto, letra de música, que é a questão do patrimônio cultural e do conceito de cultura. Parece muito inicial esse tema, mas é muito importante que você tenha esses conceitos bem definidos na sua cabeça para que você consiga ter mais facilidade na hora de interpretar algumas questões. Bom, gente, patrimônio cultural é definido como os bens materiais ou imateriais que definem a identidade de uma sociedade ou de um grupo social. Então vão ser objetos, vão ser modos de fazer alguma coisa, músicas, festas e tudo aquilo que é capaz de definir uma sociedade e suas características. O patrimônio cultural ele se divide em dois tipos, o patrimônio material e o patrimônio imaterial. Patrimônio material é tudo aquilo que é palpável, ou seja, aquilo que você pode, entre aspas, tocar, pegar. Então seriam documentos, objetos, lugares e coisas que de alguma forma identificam um povo, contam a história de um povo. Então, por exemplo, um patrimônio material é um documento, sei lá, da época do Império, que trata ali como que era realizado o comércio naquela época. Um outro exemplo também são aqueles edifícios que com certeza tem na sua cidade, históricos, que são tombados, isso aí eu já vou explicar melhor daqui a pouco. Já o patrimônio imaterial é tudo aquilo que não pode ser tocado, que não é tangível, né? Não pode ser pegado, mas que define, assim como o material, a identidade de um povo, que é, por exemplo, um dos maiores exemplos que já foi questão do Enem, que a gente vai ver no próximo vídeo, que é o modo de fazer queijo em Minas Gerais, ou o modo de fazer a viola aqui no Brasil. Festas, ritmos como, por exemplo, o frevo, são coisas que não são tangíveis, mas que fazem parte da cultura. E eu falei mais cedo do conceito de tombamento. O que é tombar alguma coisa? É o reconhecimento, assim, por um órgão governamental do valor histórico, social ou mesmo cultural de um objeto ou, por exemplo, de um patrimônio imaterial, né? Por exemplo, uma dança, uma música. Então, tombar é o reconhecimento desse valor. E coisas que são tombadas, elas não podem de forma alguma serem modificadas, destruídas, desconfiguradas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é cultura. O conceito de cultura é uma coisa muito complicada, porque existem múltiplos conceitos, existem muitos conceitos que conseguem definir o que é cultura. Mas o principal que você tem que levar para a sua prova é o conjunto de conhecimentos, crenças, ideias, leis e hábitos que definem uma sociedade. Outra coisa que você tem que lembrar é que a cultura ela é sempre produzida por seres humanos, então ela é resultado de uma atividade de um ser social que é justamente o ser humano. Nós podemos diferenciar a cultura em três tipos: erudita, popular e de massa. A cultura erudita é aquela cultura elitizada, que é feita com base em pensamento científico, que muitas pessoas consideram como se fosse superior, mas esse conceito está totalmente errado, gente. Não existe termos de superioridade em termos de cultura. Então, por exemplo, seria a música clássica, que todo mundo fica, nossa, como que é diferente. Mas é só um tipo de cultura diferente dos outros. A cultura popular, ela é a cultura que reúne as tradições, costumes e ideias de um povo. Então, por exemplo, é o frevo, são as festas populares. E a cultura de massa é aquela cultura que é produzida para gerar lucro. Então, por exemplo, são os filmes, sei lá, os Vingadores, que todo mundo se reúne para assistir e gera um monte de lucro para a indústria do cinema. Ou as novelas, o futebol. É uma cultura produzida com o fim de obter lucros. Mas vale lembrar que não existe cultura superior ou inferior, existem culturas diferentes. Então aquela noção de que a cultura de um determinado país é superior à outra tá totalmente errada. Você tem que ir com essa ideia para a prova porque com certeza você vai ser cobrado nisso de alguma forma. Bom, gente, eu acho que conceitualmente era isso que eu tinha que passar. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as questões, abordar um pouquinho as questões. E eu espero vocês para a gente continuar aqui o nosso entendimento sobre o que é patrimônio cultural e o que é cultura. Um beijo, até o próximo vídeo!